Olá pessoal, vamos lá agora para a próxima aula, que é a ludicidade, ok? O primeiro sobre a ludicidade, usualmente os textos disponíveis que abordam a questão da ludicidade tratam-na no desenvolvimento humano, nos processos de ensino e aprendizagem, nos processos terapêuticos, na recreação, no divertimento, no lazer, ou então abordam repertórios de atividades lúdicas. Descrevendo como realizá-las, existem ainda muitos outros estudos sociológicos ou históricos sobre esse fenômeno. Pouco, porém, se tem tratado da ludicidade e das atividades lúdicas de um ponto de vista interno e integral. E esse é o meu objetivo desse texto, na busca de oferecer uma melhor compreensão da definição que venho dando para esse fenômeno em seus escritos. A abordagem que estou utilizando para conceituar o fenômeno da ludicidade foca a experiência lúdica como uma experiência interna do sujeito que a vivencia. É desse ponto de vista que segue tudo o que exposto abaixo, ou seja, estão tratando de estudos externos das atividades lúdicas, tais como sociológicos, etnográficos, históricos, descritivos. É isso que você precisa, tá bom? Vamos agora sobre alguns textos interessantes aqui da parte lúdica, porque o restante aqui simplesmente são textos que não vêm ao caso, até porque o vídeo é curto. Brincar, jogar, agir ludicamente exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente. Ao mesmo tempo, a atividade lúdica não admite divisão, e as próprias atividades lúdicas por si mesmas nos conduzem para esse estado de consciência. Se estivermos num salão de dança e estivermos verdadeiramente dançando, não haverá lugar para outra coisa a não ser para o prazer e alegria dos movimentos ritmados, harmônico e gracioso do corpo. Contudo, se estivesse no salão de dança fazendo de conta que estamos dançando, mas de fato estamos observando com olhar crítico e julgativo, como os outros dançam, com certeza não estaremos vivenciando ludicamente esse momento. O que é lúdico é você vivenciar, é você estar participando. Não quero ser tão emotivo, mas é você se alegrar com o momento. É você estar feliz com o momento. E quem não passa por uma situação como essa, não é verdade? Você cria numa brincadeira em sala de aula, tem 2, 3 alunos que se isolam. Não quero saber de brincar, não quero saber de participar. Então eles podem ser observadores, mas não estão participando, que é lúdico, ok? Importa observar que nos 2 trechos estive tomando ludicidade como um estado interno do sujeito que age ou vivencia situações lúdicas. Não estive tratando em suas características histórico-culturais, como faz Ruysger em seu livro Homo Ludens, nem de suas características histórico-sociais, como faz Walter Benjamin em seu livro Reflexões da Criança, o Brinquedo e Educação, como faz Tixo, como infantis, fez também Gisele de Bouguereau em Jogos e Educação. Trabalhando sociologicamente, o conceito de jogo, nem estamos tratando das funções terapêuticas, atividades lúdicas, como fazem alguns autores. Assim como não estive tratando de funções educativas também, que propõe atividades lúdicas e jogos para a prática pedagógica. Então, interessa-me no momento dessa discussão abordar a ludicidade como uma experiência interna de consciência, um estado de espírito, como dizemos cotidianamente. Com isso, estou deixando claro o foco do meu esforço e a compreensão da ludicidade. Para alargar um pouco a compreensão que vim defendendo, de que o ato lúdico propicia uma experiência plena para o sujeito, e para situar essa compreensão no seio de outras possíveis compreensões de atividades lúdicas, vou servir de auxílio aqui a alguns estudos de Ken Wilber, que nos ajudará com certa facilidade a compreender que aquilo que estou propondo tem a ver somente com a dimensão de ser humano e de sua identidade, de sua integridade, a dimensão de desenvolvimento do seu growth interno, seu crescimento interno, sua vida interna, sua consciência interna. Pessoal, uma das coisas que eu acho bastante interessante aqui
é esse estado de espírito, viu? Essa questão do estado de espírito aí interior, nós precisamos colocar muito bem para a criança. Por quê? Entendemos que o pedagogo que estará prestando concurso para o SEDUC MT, ele vem entender que aquela criança que não está legal, que não está bem, que o pai e a mãe brigou, discutiram, andaram discutindo entre eles, andaram mal, ela não está preparada, pessoal, às vezes para fazer até atividade dentro de sala de aula ou coisa parecida. E para evitar o constrangimento do aluno, o aborrecimento do aluno, a tristeza do aluno e até expor o aluno às vezes ao ridículo, é bom você tomar muito cuidado com algumas atividades que você faz em sala de aula, se aquele aluno não está legal. Nós somos assim também, não é? Nós dizemos, temos paz de espírito, estamos bem em espírito, ou então até alguns dizem, aquele sujeito lá é pobre espiritualmente. Quer dizer que a pessoa não é tão legal assim, não é tão disponível assim, às vezes é rude, às vezes é mal. E nós muitas vezes julgamos a pessoa e colocamos a pessoa numa situação ao ridículo e de julgamento, ao invés de você procurar entender e eu procurarmos entender o que está acontecendo para que aquela pessoa possa ficar daquela forma, tá ok? Essa é a importância do pedagogo. Aí você diz, mas professor, eu vou ser pedagogo, vou ser psicólogo, vou ser conselheiro, vou ser psiquiatra, psicanalista. Afinal de contas, o que é isso dentro da sala de aula? É o professor, tá? É o educador. Infelizmente é assim. Aí diz, ou infelizmente, ou felizmente, né? Porque dá um prazer muito grande, muito gostoso quando você se sente útil. O ser humano, ele realiza suas experiências em 4 dimensões, de acordo com Ken Wilber, tá? Ainda que uma delas possa estar predominando num determinado momento. O seu interior, o indivíduo, eu, estético, da beleza, da estética. E o indivíduo exterior, ele e nós, comportamento e ética. Estética, ele vai para o coletivo como o sistêmico. Ficou difícil daí? O estético passa para o coletivo, segundo o Wilber, como sistêmico, aquele que entra dentro do sistema. E o comportamental, ele vai para o coletivo como ético. Claro que nós sabemos que o meu comportamento, ele pode se tornar ético ou não. Se eu estou aqui com vocês, às vezes, nessa aula, e você chega para mim e fala, Rogério, você tem um comportamento não ético. Então significa que na minha afinidade coletiva com você, eu quebrei uma regra, eu não respeitei alguma regra que possa ser ética com você. Vou até dizer para vocês, professores, tem muita gente que está fazendo esse concurso e nunca entrou em sala de aula. Apelido em sala de aula com aluno é inadmissível, viu, pessoal? Tem professor que é brincalhão, gosta de ser motivador, brincalhão em sala de aula com os alunos, e isso aí faz parte, até porque não esquecemos que entre o professor e o aluno existe uma clientela. Mas tem professor que extrapola, gordinho, feinho, corintiano, Josefina, Antônia, do rosto redondo, da carinha achatada, do cabelo não sei das quantas. Gente, além de ser antiético, pode tornar bullying. Bullying. Nesse momento que eu estou gravando este vídeo, no Rio de Janeiro aconteceu bullying com aluno por questão de um cabelo de uma aluna, que o professor simplesmente fez graça com o cabelo da aluna, foi fazer gracinha com ela. Aqui em Cuiabá, Mato Grosso também, a professora, se não me engano, foi fazer uma brincadeira com a aluna, colocando a aluna como se o cabelo fosse um cabelo ruim, um cabelo não bom, assim vamos dizer. E essa aluna sofreu bullying em sala de aula, a ponto do prefeito da cidade chegar até a casa, a residência da aluna, para pedir desculpa, para pedir perdão. Pessoal, até porque eu leciono várias áreas, e uma delas é filosofia, história, sociologia e tal. Para o aluno, até que nós vamos aceitar, porque o aluno é aluno. Mas para um professor que ainda toma como base o normal, a estética, o que é normal, aquilo que é padrão, aonde fala que alguém que usa um cabelo, um estilo diferente de cabelo, um rastafari e tal, é um cabelo ruim e um cabelo liso é um cabelo bom,
precisa voltar para a faculdade de novo e estudar. Porque quem cria essas normas do que é normal e o que é belo e o que não é normal e o que não é belo, o que é feio, somos nós, seres humanos. E esse ser humano que cria é onde ele cria a sua exclusão social. Ele cria para ele mesmo a exclusão social e acaba colocando muitas vezes dentro de sala de aula para o aluno também. Isso é bobagem, isso não existe, e eu não estou sendo demagogo não. Não, nós temos que ser bonzinho, legalzinho, porque a gente tem que entender. Não tem nada que entender, pessoal. É belo, pode ser para mim, olha eu gravando aqui com vocês. Tem pessoas que vão chegar e falar, nossa professor, parabéns, o senhor está bem vestido. Estão me colocando na situação daquilo que é belo, na situação de um elogio, muito obrigado. E tem pessoas que vão olhar esse vídeo e falar, ô professor mal vestido, feio, que dá até raiva de assistir essa aula, só vou assistir porque eu preciso. Muito obrigado também. Você está sendo, usando dentro da sua autocrítica, dentro daquilo que é de liberdade, de sua liberdade. Você pode sim ter a sua liberdade, mas não interferir na minha. Não interferir no meu colega, não me ofender e não criar bullying comigo. Estou falando porque são inúmeros os casos de professores em sala de aula que provocam bullying com aluno, com apelidos em alunos, tá bom? Então é o eu estético com o eu sistêmico que casa, assim ele está dizendo, o individual com o coletivo, o interior. E o exterior é o ele comportamental com o nós do ético. O quadro acima, tal, então vamos seguindo aqui, que nós já passamos a leitura do quadro. Com isso, podemos compreender que o ser humano, em todas as suas experiências, realiza-se e expressa-se em suas 4 dimensões, ainda que não possamos ao mesmo tempo estar conscientes de todas elas, da individual, externa, representada no gráfico pelo quadrante superior interno, ao mesmo tempo interna, que tem a ver com o sentimento, com mente, com a compreensão interna, interpretativa, hermenêutica do sujeito, que é a dimensão interna representada no gráfico pelo quadrante superior. Para quem não sabe, não entende ou não entende bem o que quer dizer a palavra hermenêutica, a hermenêutica ela é usada muito na teologia e muito utilizada no direito. A hermenêutica é aquela arte que você interpreta, procura fazer a interpretação da maneira correta, da maneira textual. Eu digo para você, nossa, eu te acho lindo, o seu rosto parece um balão. Nossa, pessoal, que coisa comparativa bacana, mas só que meu rosto parece um balão? Então eu estou usando linguagens figurativas. Eu estou usando figura de linguagem, tá? Eu arranco meu coração e te dou. Claro que qualquer apaixonado, qualquer povo da sofrência vai dizer isso. Mas se eu arrancar meu coração, não tenho nem a oportunidade de te dar. Porque na hora que eu arrancar, eu vou morrer. E não tenho nem a oportunidade de entregar para você fisicamente o meu coração. Então, isso significa que você precisa analisar o texto, depende da linguagem, para que se aproxime da melhor forma possível do texto e do contexto. Então você usa a hermenêutica justamente para isso, ok? Contudo, ainda essa experiência também se dá ao coletivo comunitário, o que significa na dimensão subjetiva, que a situa no contexto dos valores da comunidade dentro do qual está inserido, ok? Valores, viu pessoal? Dimensão subjetiva coletiva, representando o gráfico, tal, já lemos. E por último, se dá na dimensão coletiva objetiva sistêmica, constituindo uma rede interobjetiva de relações observáveis. Vamos lá desvincular isso aqui? A dimensão interior individual é aquela onde o ser humano vivencia uma experiência dentro de si mesmo. Na dimensão do eu, ou seja, a dimensão espiritual. Estética, dimensão que garante o crescimento individual. Interno, através da múltipla fase do desenvolvimento, que vão do pré-pessoal, pelo pessoal para o transpessoal. Esse é o campo de pensar filosófico, da espiritualidade, da introspecção psicológica, da criação artística e da percepção estética. O menino, a criança,
a nenenzinha, né? Que já começa a alisar o seu cabelo, já querendo ficar bonita, passando batom, passando creme. É o menino que já começa a querer despontar porque as meninas acham bonitinho, ou já começa a se envaidecer. Então isso vai partir para dentro para que ele ache aquilo que é melhor. Ele vai partir para dentro para aquilo que ele acha que é o belo, é bonito, é importante, aquilo que faz parte do belo na sua vida, tá bom? A dimensão interior coletiva, essa aqui já no coletivo, é aquela onde o ser humano vivencia sua experiência de comunidade, dos valores e sentimentos de viver e conviver com os outros, vivência da cultura e dos valores comuns que dirigem a vida e a dimensão do nós, da nossa experiência, onde se faz presente a formação e a vivência da ética e da moral. É o campo da sensação, dos sentimentos, da vivência com o outro, do convívio, da ética e da moral, já falamos, até repetiu aqui. E a dimensão individual, externa, expressa objetivamente. Valores eu trato muito com os alunos de ensino religioso, e eu sugiro aos pedagogos que façam o mesmo. Manda para mim aí, assim que você der um like nesse vídeo, um likezinho, manda para mim como é que está sendo a pedagogia dentro do serviço de pedagogo dentro da escola. Aqui nós estaremos trabalhando com articulação. O pedagogo ele vai trabalhar com EJA, que é aquele pedagogo que vai ensinar aquele senhor, aquela senhora a ler e escrever, né? Nós temos esse sistema de pedagogia SEJA, EJA aqui em Mato Grosso. E tem o pedagogo que aqui em Mato Grosso nós não temos, mas ele vai servir para você também, que é aquele pedagogo do município que ele faz praticamente leciona todas as matérias. Está sendo assim no seu estado? Está sendo assim com você? Na escola particular onde você leciona? Manda aí um comentário para nós, nos mande um comentário para que eu possa estar situando aí e até interagindo com você, tá bom? Por quê? Porque quando eu trabalho com isso, é bom você trabalhar com a criança o meio ambiente. A democracia na escola tem inclusive esses livros, viu pessoal? Disponível aí em vários sites. Eu tenho, caso você queira, professor Rogério Melo Humanas, @gmail.com. Você vai me dizer assim, quanto vai me custar, professor? Nada. O que vai te custar é você assistir eu falando isso com você e você mandando seu e-mail. Eu mando para o teu e-mail sobre tudo isso daí que são os valores que precisa você trabalhar na escola. Meio ambiente, democracia na escola, reciprocidade, respeito, bullying, valores éticos, tá bom? Para que você possa trabalhar com o seu aluno. A dimensão coletiva externa se dá nas relações sistêmicas que constituem nossa vida, através das relações interobjetivas, as múltiplas relações que agem e reagem entre si, constituindo sistemas de elementos e variáveis que determinam dialeticamente nosso modo de ser e de viver. É o campo do ele coletivo que pode ser estudado objetivamente sobre a ótica do funcionamento dos sistemas. Esse campo é estudado pela sociologia, pela história social, pela política e pelas abordagens sistêmicas em geral. É o chamado o sistemático, é sobre os sistemas. Você, para se ser coletivo, para você conviver, você precisa respeitar. Você participa de clubes? Você vai tomar banho de piscina? Lá está dizendo que aquelas doenças transmissíveis pela pele te proíbem entrar numa piscina coletiva? Sim, isso é uma regra que precisa ser entendido. Não sei se vocês estão sofrendo aí, aqui eu ando sofrendo de vez em quando com alguns sons altos até altas madrugadas. E esses sons às vezes incomodam os vizinhos. Isso está sendo coletivo, isso está sendo respeitado. Você tem um vizinho que está dormindo, é respeitável, é correto você deixar sons até tarde da noite? É importante nós fazermos essas reflexões, tá? O campo do eu só pode ser percebido, estudado e compreendido pela interpretação. O campo de nós só pode ser verdadeiramente assimilado, estudado e compreendido pela vivência mútua da cultura, com todos os seus valores que só podem ser aprendidos adequadamente por quem os vivencia.
É praticamente impossível um forasteiro tornar-se igual aos nativos. Ele se aproxima, ensaia, chega perto, mas não se torna um igual. Ele será sempre um forasteiro e foi admitido como um de nossos. O campo do ele, por outro lado, seja o individual ou coletivo, pode e deve ser aprendido pelos sistemas de mensuração, demonstração de objetivos. Wilber diz que os campos do ele individual e o coletivo poderiam ser reunidos em um único campo, o do ele, pois que ambos são apropriados e compreendidos objetivamente como o outro, independente de cada um de nós. Então, para que o campo do ele seja entendido, precisa ser respeitado como cada um de nós. Eu chego na sua cidade, eu posso ser... Aí, Roberto, você que é de Brasília, Alzenir, você que é de Rondônia. Eu chego na cidade de vocês, vocês me aceitam. Eu passo a viver 20, 30 anos na cidade onde você mora. Eu posso ser muito bem recebido, estar trabalhando e cooperando com a sua cidade da melhor maneira possível, respeitando e não desprezando a sua cultura, as danças, as músicas, a culinária, a forma que vocês vivem, a cultura. Quem faz filosofia sabe o que eu estou dizendo, a importância da cultura de um povo e o respeito da cultura de um povo. Então, se alguém me dizer... Você é nascido aqui ou você é dessa cidade? Vamos dizer, se você é da cidade de São Paulo, capital, eu posso dizer assim, eu não sou São Paulino, não sou paulistano, né? Não sou paulistano. Um abraço aí a todos os torcedores de São Paulo, tá, pessoal? Mas apesar que eu não torço para São Paulo, mas os São Paulinos aí presentes. Eu sou paulista ou paulistano? Não nasci na capital, não sou paulistano de nascimento, mas o sou de coração. Ainda que eu seja de coração e muito bem aceito, eu não sou de nascimento. Eu não sou um paulistano como aqueles que já nasceram e cresceram na cidade e na capital de São Paulo. Então, o meu coração, ele é paulistano, mas não serei como aqueles nativos que lá nasceram e lá já fazem parte. Assim seria a interpretação do ele. Quando eu chego, eu respeito. Quando eu chego, eu me torno de coração e sou bem recebido. Mas eu preciso interagir com o outro para que essa coletividade seja sempre ele. Assim sendo uma experiência integral do ser humano, é aquela que o realiza em suas dimensões, que permitem a vivência da estética e da espiritualidade. Assim como a experiência ética, ambas assentadas sobre a materialidade externa de constituição biopsicológica de um lado e dos sistemas sociais históricos em relação ao outro. Biopsicológico, ele vai fazer parte bio da vida, da psicologia daquilo que é a vivência da pessoa, daquela vivência que a pessoa tem no seu dia a dia, e isso precisa ser respeitado. Dentro desse quadro de referência, as atividades lúdicas, né? Não confunda atividades lúdicas com a ludicidade. Como todos e quaisquer experiências humanas, poderão ser abordadas a partir de cada uma desses quatro quadrantes. Ou seja, uma atividade lúdica, enquanto atividade propriamente dita, é vivida nas quatro dimensões e por isso poderá ser abordada também nos quatro quadrantes. Então a criança precisa estar bem com ela mesma, precisa estar contemplando o belo, precisa estar bem espiritualmente e precisa levar isso para o outro, respeitando a sua vida, respeitando o seu sistema, respeitando a sua forma de ser, cultura e conhecimento. Tá bom, pessoal? Essa questão de falar, eu quero que as pessoas, o outro, seja como eu sou, já deixou de ser há muito tempo, tá bom? Aí diz, uma atividade lúdica ou não dar-se-á nas quatro dimensões e será abordada pela ótica do quadrante superior esquerdo. Já passamos por lá. Desvendar o sentimento comunitário resultante do presente ou de um longo processo de herança socioculturais, através dos quais esses sentimentos adquirem um sentido, está adquirindo um sentido novo nesse momento de convivência. Por último,
Essa atividade lúdica poderá ser abordada como um fenômeno social, através da observação da contagem de frequências das vezes que essa atividade se manifesta no todo da sociedade, na qual está inserida, assim como nas relações interobjetivas que causam sistemicamente suas características, tá bom? Tomando esse referencial por base, quando definimos ludicidade como estado de consciência, estamos falando a partir do quadrante superior esquerdo, ou seja, da vivência e percepção interna do sujeito. Uma atividade só poderá ser plena para uma pessoa como sujeito só se ele poderá vivenciar a plenitude da experiência através de uma atividade. A ludicidade, nessa perspectiva, é interna, objetivamente, a partir do quadrante superior direito, poderemos descrever uma atividade como lúdica, seu algoritmo, sua configuração, suas regras, suas práticas visíveis. Porém, para um determinado sujeito, essa atividade que descrevo como lúdica poderá não sê-lo em função de sua história pessoal de vida, assim como em função do meio social no qual está inserido. Vamos lá? Desmistificando isso aí? Desse modo, quando estamos definindo ludicidade como estado de consciência, onde se dá uma experiência em estado de plenitude, que é a proposta da escola plena, né? A escola plena, a escola integral, vocês que estão fazendo aí os concursos pensando na escola integral, a escola plena ela tem tudo isso, tem um acolhimento, ela tem um projeto de vida, ela tem todo esse sistema para que o aluno aprenda a ser pleno. Essa é a proposta, ok? Para que o aluno possa aprender de forma plena. Então, o que acontece? Pode ser descritivo sociológico e culturalmente como atividade lúdica, como jogos ou coisa semelhante. Estamos sim falando do estado interno do sujeito que vivencia a experiência lúdica. Mesmo quando o sujeito está vivenciando essa experiência com outros, a ludicidade é interna. A partilha e a convivência